bom dia! Tudo bom, gente? Seguinte, hoje vamos falar então sobre a nossa meta do projeto Shakespeare de enclausurado e também vamos começar com algumas fofoquinhas da semana, né? Essa semana aconteceram várias coisas, mas antes de começar tudo, vamos fazer aquela coisa que os blogueiros de verdade, como a gente faz. Inscreva-se, dê o like, inscreva-se no canal, não esqueça de ativar o sininho, né? Vamos lá, ajudem o nosso projeto. Então tá, gurias, o que vocês acharam? Como é que vocês receberam a notícia? A gente tinha acabado de ler Meridiano de Sangue. A Tati leu outras obras também, porque a Tati lê numa outra velocidade. Não quero acompanhar, não é saudável, não, tô brincando. A Tati leu. Eu me lembrei, Tati, do Estela Maris e do Passageiro. Agora, que geralmente as pessoas agora, quero ler também O Passageiro, quero ler. Mas na realidade são dois livros, né? É uma encrenca. Se tu lê O Passageiro, tu vai ter que ler Estela Maris e vice-versa. E tem uma ordem também para isso que a Tati agora vai nos dar os detalhes. Então, mas vamos contar primeiro o que aconteceu, né? Eu Aconteceu sempre quero que botar os. o autor do Meridiano de Sangue, que a Malu acabou de falar, que a gente leu junto com o Clubinho da Paloma, e o McCarthy, né, que esse aqui é o livro que a gente leu, Meridiano de Sangue, ele acabou de falecer nessa semana, né, que a gente... E ele com 89 anos, se não me engano. E ele já fazia um tempo que não escrevia mais, e no final em dezembro, acho que de 2022, ele lançou O Passageiro, né? Esse aqui eu tenho em inglês aqui o original, mas também tem já a tradução para o português, e o Estela Maris, né, que saiu, acho que creio eu que ele escreveu um atrás do outro, ou até mesmo em conjunto, porque na verdade é um livro que você consegue ler separado, os dois, né, mas você não vai entender muita coisa. Lendo os dois juntos, lendo um e o outro, já não entende muito. Porque não sei, os leitores do McCarthy, eu sou uma leitora nova dele, também não tinha lido nada dele antes. E quando vi que a gente ia ler o Meridiano de Sangue no Clubinho da Paloma, eu falei, e vi que tinha o Passageiro, que era um livro novo, e eu comecei a ler. Aí eu comecei e não quis parar mais, e a leitura me puxou tanto que eu tinha que ler daí o segundo, o Estela Maris, que para mim era uma continuação, né? Na verdade, é a história de dois irmãos, né? E aí a irmã, né? O protagonista desse livro é o irmão, e desse aqui é a irmã. E eu não vou falar nada para não dar spoiler dos livros, mas essa daqui é praticamente só um diálogo, Estela Maris, da irmã, quando ela está num hospital psiquiátrico, que ela mesma se internou, e é uma conversa com o psiquiatra dela. Então, o livro é todo entre diálogos, mas muito interessante. Sim, eu gostei muito da leitura, e depois que eu tinha lido o Meridiano, depois que eu fiz a leitura do Meridiano de Sangue, aí fui saber também, na minha ignorância, que o McCarthy também o autor do filme que foi adaptado do romance dele, Onde os Fracos Não Têm Vez. E eu não sabia até então, mas aí fiquei sabendo, e fiquei com aquilo de querer ler mais obras dele. E aí estava até buscando pessoas que já tinham lido esses dois novos aqui, O Passageiro e Estela Maris, para poder conversar, porque realmente quando a gente lê um livro desse, eu creio que quando a gente lê um livro do McCarthy, a vontade de conversar com alguém é grande para tentar entender um pouquinho, é, para tentar entender um pouco mais do livro, né? Mas eu gostei muito do que eu li dele. E foi uma surpresa, né? Agora a gente recebeu a notícia essa semana da morte dele. E essa aqui é uma fofoca literária das primas dessa semana. Não muito alegre, mas a gente vale a pena comentar, porque realmente foi creio que é um autor que vai ser lembrado pelas obras que ele fez.
Foi curioso, né? Até comentei já com as meninas. No dia da notícia, eu estava numa livraria e logo na entrada tinha o livro do Meridiano. E aí eu comentei com a dona da livraria que minhas amigas estavam lendo e que eu não tinha tido coragem de participar dessa leitura conjunta, que eu sempre participo, mas eu não gostava muito de ler coisa assim, né? Muito violenta, digamos assim. E aí a dona falou a mesma coisa, eu também não tenho coragem. A gente começou a conversar porque no mês passado saiu, até para quem gosta e se interessa pelo McCarthy, saiu um podcast no Página 5, que acho que é mais de uma hora até, do Rodrigo da Página 5 conversando com um tradutor que está traduzindo um livro que, segundo o tradutor, é o preferido dele, do McCarthy. E aí eles falam de toda a obra. Eu, sem ler nada, eu ouvi o podcast. Até a Marizinha comentou com você, né, Malu, no dia que a gente estava conversando no Discord. E aí eu conversei com as livreiras, né? Eu quero ler alguma coisa, tenho muita vontade. A minha amiga Tati está lendo vários dele, ela está gostando muito, mas não queria começar por esse. Enfim, a gente ficou conversando. No mesmo dia eu abri o celular e tinha mandado a notícia, né, num grupo. Então acho que agora vai dar mais ainda visibilidade, né, à obra dele. Que bom que estão traduzindo coisas novas e uma pena, né? O McCarthy, eu falei animada, assim, mas é um cara que ele teve uma vida plena, assim, ele morreu aos 89 anos, bem assistido, não foi um cara que sofreu, ele era um cara que escrevia muito e muito dentro da bolha dele, ele não era um cara que dava entrevistas. E aí, num determinado ponto da vida dele, ele teve um turning point, ele foi no programa da Oprah, ele começou a dar entrevistas, então vocês vão achar os vídeos no YouTube dele, e ele falando, o cara é fantástico, assim, independente, claro, eu acho assim, ó, é uma literatura violenta, é uma violência crua, então, assim, quem conhece, viu Onde os Fracos Não Têm Vez, que é o No Country for Old Men, que é um filme estrelado pelo aquele Javier Bardem, eu acho que foi um dos primeiros filmes, assim, que ele ficou mais famoso, e ele tá esquisitérrimo, assim, ele não tá aquele cara bonitão que a gente vê nos primeiros filmes dele, né? Nesse filme tem uma temperatura bem boa do que é a literatura do McCarthy. É muito difícil, tipo, esse livro que a gente leu, O Meridiano de Sangue, já várias vezes, vários cineastas ficaram tentando imaginar como filmar, e é dificílimo de filmar, principalmente pela complexidade das personagens. Tu ter um ator que consiga passar tudo que aquele personagem dele, ele constrói muito bem os personagens. E tem uma coisa assim, ele tem tantas referências literárias quanto referências históricas na obra. Isso aqui é muito interessante porque a gente vê como é que foi a conquista do Oeste, te dá noção do que é o banho de sangue dele, assim. Para mim foi interessante até para entender melhor os próprios filmes do... Ai, gurias, agora me faltou o nome, mas aquele cineasta que é um banho de sangue. Tarantino, exatamente. Porque a gente gosta dos filmes do Tarantino e a gente sai com aquela sensação de que a gente é uma pessoa ruim por gostar daquilo, né? Mas, na realidade, esses banhos de sangue que houveram, como aconteceu na Conquista do Oeste, foi muito sangue para se conquistar uma coisa que não é deles, e até hoje a gente tem esses reflexos, né? Os mexicanos tentando entrar para os Estados Unidos, mas na verdade aquela terra que era deles, assim. Então todas essas coisas que às vezes a gente deixa em algum lugar que mais ou menos a gente sabe aqui, tem bem sabidos. E ao mesmo tempo, ele assim, ó, ele não te traz um conteúdo moral, ele consegue esvaziar a moral, sabe? Então isso te faz refletir ainda mais, e aquela coisa bem circular da literatura, assim, eu adorei esse livro por causa disso, assim, aquela coisa de tu te reencontrar, tu ver que tu não é só bondade, que a gente tem uma coisa que está ali e que pode justificar coisas inomináveis, e por que isso aí não pode ser repetido, e por que isso é tão atual hoje em dia, né? Que a gente vê as imigrações, os problemas. Então, assim, eu adorei, e eu tenho muita vontade de ler o Stalamares, o Passageiro. Na época que a gente leu o Meridiano de Sangue, uma das pessoas que eu mais conversei foi antes de a gente ter aqui o nosso Primas de Braistrasse formalizado, mas a prima Tati, assim, foi que a gente mais trocou ideia e viu os mesmos vídeos.
com a Marizinha também, que é do nosso grupo dos primos. Nós trocamos ideias, tem vídeo, tem umas aulas muito boas. Isso aí também foi bem legal, assim, que a gente leu umas aulas, a gente viu 2 aulas de Yale, que a gente pensa assim, pô, a aula de Yale, né? Quem sou eu? E as aulas são fantásticas. Então, se a gente lê esse livro, assim, é um livro que vale muito a pena assistir essas 2 aulas. Depois até vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E ele é assim, ó, foi uma grata surpresa. Eu acho que eu jamais teria começado, me animado a ler se eu não tivesse companhia, porque é uma leitura bem complexa, mas que ao mesmo tempo conversando e falando. Tomara que a gente tenha a oportunidade de ler juntos aqui nas primas, porque eu acho que um acompanhamento semanal para esse livro num podcast, assim, tipo nosso, ia ser muito legal. Assim, para um livro dele, de repente, tá desanimado, que a gente podia fazer Stella Maris e o Passageiro, né? Uhum. E é uma narrativa que, assim, o jeito que ele escreve não facilita a sua vida de maneira alguma. Porque acho que no Meridiano de Sangue, assim, a gente já viu isso daí, não tem estruturação, diálogo, sabe? Os diálogos são no meio o narrador, de repente parece o diálogo, você tem que meio que ir sacando ali o que ele tá, quem tá falando o quê, porque é uma mistura ali que é esse o estilo dele, e é esse o estilo dele também no Passageiro e no Stella Maris, não tanto porque eles estão tendo uma conversa, então você sabe ali quem tá conversando, né? As 2 pessoas que estão ao longo do texto conversando. Mas essa sensação de você estar perdido ali no meio da narrativa, e aí aos poucos vocês se encontrando, não sei, Meridiano de Sangue me deu essa impressão, e o Passageiro também. Não é uma leitura fácil, mas com certeza, se você quer mesmo, assim, te instiga a querer saber, porque principalmente o Passageiro começa de uma maneira tão maluca. Eu falei assim, nossa, mas que livro é esse? E aí eu falei, não, agora eu preciso começar a entender. Então aí eu comecei, sabe quando você começa a ler o do Faulkner lá, como Sonho chama? e Sonho e a Fúria. Fúria. Eu tava pensando. Você começa, foi a mesma sensação de quando eu li o Sonho e a Fúria. Você falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Porque, né, começa de uma maneira extremamente estranha. Depois quem leu e quem tiver oportunidade, se quiser conversar, porque eu ainda busco alguém para falar sobre essa estranheza toda que eu senti no livro. Mas é muito engraçado, porque daí você vê a grandeza do autor, né? Que a Nani falou do podcast aí que ela falou. Esse podcast realmente é muito interessante. E eles falam, o tradutor lá fala bastante da maneira de como o McCarthy escreve, né? E constrói o pensamento dele, e de quão importante é o tradutor conhecer tá bem ali, bem afinado, né? E ter um conhecimento grande ali com o autor no original e tal, porque não é só um trabalho de tradução, né? É o que a gente sempre fala sobre as traduções aqui que a gente comenta. A Tati estava falando que é do Stella Maris, do Passageiro. Eles, às vezes, em algumas traduções, até são vendidos juntos, assim. Por isso que eu acho que é importante. E Tati, eu já me candidato para ser tua cliente nessa leitura de Stella Maris, que tu vai fazer, né, o ano que vem, Passageiro, pra gente. Tô catando gente para ler, para poder conversar. Até vou ler de novo. Já tô na fila. E vamos passar, então, por Enclausurado. Vamos. Que é o nosso assunto de hoje. E também teve bastante emoção na nossa meta atual, que a gente leu agora dos capítulos 6 ao 10. E realmente, agora, vamos ver. Não foi calculado, né, Nani? Mas caiu bem no final. Ficou bem ali naquele suspense do que vai acontecer agora. Nossa, eu tô gostando muito, gente. Tá sendo uma leitura muito tranquila, assim, né? De fluidez e... Eu tô bem entretida. Não podia ser um filme, que eu acho que ia ser muito curtinho, mas não sei. É bem legal. Então, vamos comentar um pouquinho do que aconteceu. Quer começar, Malu? Eu falei demais hoje, mas vou falar mais um pouquinho, né? Eu acho muito boa essa fluidez dele. Acho que é um livro bem fácil de ler, né? A gente já teve gente até que já terminou.
tem os afobadinhos, mas eu acho que esse aqui, diferente do David Copperfield, que ele era lançado em capítulos, esse é um livro moderno, que foi lançado mesmo para sentar e ler. E o que eu gosto muito do Enclausurado, do Ian McEwan, é essa coisa de ele botar assuntos bem evidentes, e eu gosto que ele, apesar de toda o ceticismo dele, ele tem um otimismo, né? E ele põe isso no feto, assim, que o mundo é legal, que tem muita, olha quanta coisa. E aí ele traz dados científicos, né? Ele fala muito em ciência. Isso que esse livro ele não fez pesquisa, ele foi escrevendo, né? Como ele fala. Mas ele te traz dados científicos que provam de forma irrefutável que a vida melhorou, né? E a gente reclama. E uma coisa que eu achei muito legal ali no início do capítulo 7, que quando eles agora, enfim, aparece a verdade sobre o pai dele, que o pai dele não é tão coitadinho como ele achava no início, né? O pai dele sabe bem o que está acontecendo. O pai dele tem uma namorada mais bonita e que não está grávida, então a esposa já fica assim. Tem até um capítulo que tem o diálogo das duas é sensacional, na minha opinião, né? Que elas começam a botar na coruja características, né? E meio que naquilo só falta a grávida dizer que vai matar, né? Ela diz que a coruja é braba quando tá grávida e quando tá chocando, né? No caso, ela faz esse paradigma que ela tá chocando. Mas o que eu queria falar para vocês é esse início do capítulo 7. Eu tinha sublinhado ele, e agora, quando eu fui reler, eu tinha vontade de sublinhar quase assim, as 3 primeiras páginas, que ele fala muito dessa questão do autor e do pesquisador de se dedicar, essa poeta se dedica só à poesia sobre corujas, de se dedicar a um tema só e de ficar fechado naquilo durante anos, né? E aí ele conta que o Darwin ficou 8 anos estudando inseto, que tem gente que estuda a vida inteira o bacilo microscópico, né? E essa coisa que a gente está perdendo muito, né? Hoje o autor não consegue ficar preso, se dedicando a fazer uma obra. Hoje ele tem que ir para a mídia, ele tem que falar no Instagram, ele tem que falar, tem que dar entrevista no Roda Viva, ele tem que, né? Pobre do autor, ele tem que escrever a obra-prima e ao mesmo tempo... Mas não adianta, o fenômeno dos nossos tempos, né? Que não tem. E aí ele volta a falar da casca de nós, né? Ele tá preso na casca de nós. Eu lembrei de 2 coisas. Uma, tem um filme, 2 coisas bobíssimas, tá, gente? Mas tô aqui pra isso, né? Pra trazer a bobagem. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, não vou lembrar o nome, depois eu coloco aqui na descrição também. É um filme que uma menina vai fazer um estágio numa editora, acho, em Nova York, e ela vai ser representante do Salinger. E ele é super... não fala com ninguém, né? Não dá entrevista, não faz nada. E aí as pessoas mandam cartas e cartas para eles, e ela passa a responder fingindo que é ele. Até que um dia ele liga para a editora e ela fala com ele. Enfim, depois eu vou pesquisar o nome. Mas eu lembrei disso, né? Do autor de antigamente. Eu acho que hoje também deve ter alguns, né? Agora não vai vir nenhum exemplo, mas que não quer fazer essa parte. Eu quero escrever, me deixa aqui na minha casinha, na minha mesinha, fazendo o que eu sei, né? E a outra é um livro também... Ai, gente, Guilty Pleasure, né? Mas eu fui muito fã da... Ela tá até lançando um livro novo, esse fim de ano. Da Elizabeth Gilbert, do Comer, Rezar e Amar. Sim. O livro. O filme é bom também, mas o livro... Eu li todos os livros dela. Acho que eu nunca falei isso pra vocês. E aí tem um livro dela, chama Assinatura de Todas as Coisas, que tem muita coisa de biologia. E, nossa, lendo aquilo eu ficava assim, o quanto a pessoa pesquisou para escrever isso aqui. Parece que foi Eu, inclusive, indiquei esse livro para uma prima minha, que é bióloga, porque, assim, tem muita coisa. E eu gostei muito desse livro. E é bem isso que ele falou, né? E que o próprio autor aqui do livro faz, né? Assim, geralmente, quando ele escreve os outros livros, né? Fazer muita pesquisa. E aí você falou agora, Malu, que esse ele não fez, mas imagina quanta coisa já não tem no HD dele, né? Dos outros que ele pesquisou. Sim. Mas eu acho que é isso que é legal da leitura. Não importa o que, né? A gente sempre... A leitura é válida, né? Que você falou, nunca contou. Eu posso...
falar trocentos mil livros aí que se a gente falasse agora, tem gente que arregala os olhos falando, você leu isso daí? Isso não é literatura? Mas eu acho que tudo é válido, né? A gente aprende, inclusive quando até para abrir um pouco mais a mente para outras coisas e não ficar preso naquele mundinho só, né? Que nem a Malu falou, a gente tá, talvez às vezes a gente está acostumado a lidar agora lendo livros mais os chamados mais clássicos mesmo, que demandam um pouco mais de atenção, e daí quando a gente pega um livrinho contemporâneo, um livro que, dada a nossa necessidade, assim, hoje em dia, de tudo ser mais rápido e tudo, normalmente eles são realmente mais finos, mas isso não tira a qualidade do livro, né? Porque tem livro para tudo, para todo mundo e para todos os gostos. E a gente lê, intercalar as coisas, que nem de falar assim, às vezes as pessoas também nesse ritmo não estão acostumadas a ler, que nem a gente durante o tempo acostumou a ler os calhamaços, e daí quando pega um livro pequeno assim, mais contemporâneo, a gente consegue ler rápido, mas a leituras para as pessoas que não têm o costume ainda, normalmente não acontece assim com essa rapidez, e para isso estão os livros aí para ajudar e para ler qualquer um. Exato. Eu leio de tudo. Eu gosto de uma boa história, assim. E eu acho que a gente tem uma coisa, assim, talvez isso assuste, que a gente lê rápido demais. Até eu já falei uma vez sobre isso. Eu já fiz um vídeo, porque tem um monte de gente, mas tu acha que lê rápido demais e tal. Não é uma escolha, assim, cada um tem um jeito e não tem que se culpar por ler menos ou mais, ou ler X, ou ler Y. Pô, se tu... Eu nunca li Elizabeth Gilbert, mas agora que a Nani falou que leu, já me interessei, porque geralmente eu gosto das coisas que ela gosta, vou ler certo. Mas tem um cara que eu li quase todos os livros, que é aquele que faz uns romances históricos, que também tem muita gente que critica. E aquele cara, assim, eu acho que os livros dele, ele escreve calhamaços, mas tudo flui super bem, que aquele Edge of Eternity, sabe? Uhum. Agora não tá me vindo o nome dele, olha só. Mas, assim, depois eu ponho aqui, ele é bem famoso, quase todo mundo lê e gosta. E eu acho que o papel dessas pessoas é tão importante. E eles já nasceram numa geração que tem muito mais pesquisa, provavelmente não é só ele que faz a pesquisa para os livros dele, ele deve ter uma equipe enorme. Quando a gente vai olhar os agradecimentos, a gente vê isso. Então já é uma literatura feita para ser mais palatável, e isso é bom, isso não é ruim. Até porque se tu não gostou, não te adaptou àquilo, é mais dos clássicos, já é um leitor mais experiente, não é obrigado a ler, pode fechar o livro e parar. Uhum. Apesar de ser outra discussão, né? Ter gente que não consegue, eu sou uma que é difícil para mim parar, mesmo que eu não goste. Mas essa fato de ter esse cardápio de livros legais, e uma coisa é pegar a outra, e outra coisa é a coisa da velocidade, né? Eu nunca fiz curso para leitura rápida, só que dizem, né, que a gente é muito bom numa atividade que tu treinou mais de 10 mil horas. Eu acho que a única coisa que eu treinei mais de 10 mil horas na minha vida foi ler, porque desde pequenininha sempre gostei muito de ler, sabe? Então, talvez por isso eu leia tão rápido, o que não quer dizer que eu aproveite cada gotinha do livro. Eu acho que o que mais faz eu saber justamente é porque a quantidade, alguma coisa ficou na cabeça, mas não é. Eu acho que cada um tem a sua... exato, cada um tem a sua habilidade. Talvez essa seja a habilidade que eu desenvolvi por causa disso, né? E não quer dizer que eu leia mais ou melhor do que alguém que está lendo pela primeira vez, né? Sim. Isso aí é só o jeito de cada um, a gente tem que achar o nosso jeito. Por isso que eu não ensino muita técnica de leitura, nunca falo muito sobre técnica de leitura, porque eu não tenho essa técnica. E porque também tem muita gente que tem e que você pode aprender com essas pessoas que têm, né? Já estamos fofocando. Vamos... Já estamos fofocando. Vamos voltar para o enclausurado, né? Vamos voltar para a nossa meta. Deixa eu só comentar uma coisa do... Eu também. Deixa eu só comentar uma coisa do capítulo 6. Lembrei muito da Malu, né? Que ele começa... Já começa o Eno chato. Sim. Falando do vinho. Nossa, essa parte foi o auge. Gente, é um feto eno chato, gente. É um feto eno chato.
Aí eles começam a discutir, né, as formas que eles podem usar para matar, né, assim, efetivamente, que no outro a gente ficou meio, né, e aí, né, eles começando a confabular. E aí começa ele, né, no Enochato, e aí tem uma hora que é muito engraçado que ele comenta que a mãe dele bebe, né, aí ele fala, como não gostar dela, né, porque ele bebe através dela. E aí a mãe fica um pouco mais espertinha, né? Que ela quer que o Claude tenha envolvimento, suje as mãos também, né? Que ela vê que ele tá fazendo o esquema todo e se alguma coisa der errado, só ela vai ser pega, né? E ela fala, não, né? Você tem que se envolver também. Aí o bebê comenta, né? Que no final do capítulo dos podcasts que ele ouve sobre bebês atrás das grades. Muito bom, né? Ele é muito bom. Mas o que eu Parece gostei... o Davidzinho. Sim, ele numa dessas que a mãe tá aqui, ele já não tá muito bem, né? Porque ele falou, ainda imagina você ficar aqui de ponta cabeça, bêbado, né? Com tudo isso de vinho na cabeça e aqui nesse lugar apertado de ponta cabeça. A vida dele não tá fácil, não. Mas deu pra ver que ele ficou mais... a questão do Enochato continua e tá até um pouco pior, né? Imagina no futuro que ele vai ser de Enochato, porque desde bebezinho ele já vai experimenta ter várias. lembranças, várias coisas boas, né? Paladar apurado desde bebê. Desde bebê. E ele realmente fica falando, fica se imaginando como é que ele vai ser se ele for um bebê criado na prisão, né? Nos lembra, ele fica, eles na realidade estão num dilema, porque realmente o jeito que eles estão planejando a morte vai deixar vários rastros, né? Principalmente para ela, né? No fim pode ser um grande golpe do amante, né? Ele pode estar dando um golpe nos dois. Eu acho que agora ela está começando a se dar conta disso, né? E aí no outro capítulo que a Malu gostou, eu fiquei animadíssima, que eu falei, né? Então tá aí, né? Esse poeta finalmente tá mostrando que ele não é. A gente achando que ele era o poeta chatão, abobalhado, que tá indo lá atrás da mulher, no mundo da lua. Ele chegou lá e botou a mesa. Pode sair todo mundo daí que a casa é minha, eu tô chegando com a minha namorada. Vamos aqui falar como adultos, todo mundo já sabe o que está acontecendo, né? Você tá aí com a minha mulher, veio aqui para minha casa, então, olha, já que você tem uma casa lá, sei lá onde, por que vocês não mudam para lá? Amanhã já vai vir. Eu achei no começo, quando ele chegou com ela, né, que ficou muito disso, né, da mulher bonitona, e a gente não sabia quem ela era. A princípio eu pensei que era uma corretora, alguma coisa assim, inocente, porque eu achei que ele era o romântico poeta do mundo da lua. Falei, de repente é uma corretora que foi lá avaliar alguma coisa. E nada, ele chegou e falou, olha, é isso aqui, então vocês têm até amanhã, eu volto aqui, um abraço. Mas eu gostaria de falar umas palavras, melhor não. Tchau. Ainda corta ela, né? Não, e ele foi bem esperto, porque ainda pegou dinheiro com o irmão, né? Viu que o irmão estava cheio da grana, então não é problema para ele não tá lá porque ele precisa. E ainda falou a coisa do vestíbulo, né? Que estava cheio de lixo. Ele já disse, tipo, tô sabendo que você só quer aparentar que tá mal, mas vocês estão super bem, né? Nossa, ele estava super ligado. E na verdade pareceu que ele realmente planejou, né? Alguém pensa nisso depois, eu não sei se é ela. Deixou o cara ir pra lá, né? Pra mostrar o envolvimento deles e tudo mais. Sim, então a gente achando que era ela planejando. Sim, a questão da chave, que ele falou que não tinha mais, aí ele apareceu com a chave dele e falou, eu tenho a chave, posso entrar. Então ele quer dizer que ele tinha a chave ainda da casa, estava todo esperto. Ele mostrou as cartas dele, né? E agora fica um jogo de quem é que vai ser mais esperto, né? Porque a gente recém tá na metade do livro, né? E ainda tem muito desenvolvimento. E é legal, né? Porque é uma construção bem clássica, né? Chega no ápice, assim, na metade, e aí vai ter que ver, e agora vai ser uma correria para ver quem é o mais... Quem é que, nesse pôquer que eles estão jogando, quem é que vai... Sim. É bem pouco mesmo. E aí no fim desse capítulo, o feto Davidzinho também, né? Ele falando, nossa, meu pai veio aqui, aconteceu, não fez nenhuma menção ao meu nome, nenhuma indireta, nem falou que ele ia vir daqui a um ano, mais ou menos, né? Sim.
Ai, Quem que é tadinho. pior pro feto? É que a mãe fique com a amante, ou pelo menos a amante pensa um pouquinho nele, né? Não, Ele mas tinha ela. planejado, né? Quem sabe eu posso ir morar com meu pai. E o pai nem Isso. mencionou o Não, nome dele. é, Porque agora ele tá perdido, né? Porque ele escutou a mãe antes falando de se livrar do bebê, né? Deixar. E aí é, agora ele fica. Vamos ver. E o pai dele nem cita ele na hora de falar que a mãe tem que sair dali e tal, né? Agora vamos ver. mas o pai ignora completamente ele, né? Pelo menos eles têm um Sim. plano, assim, até para se ver livre, vão entregar para alguém, não fala em matar o bebê, né? E o pai nem, não, pelo jeito, não botou ele na contabilidade, já tá com outra, Não. já. É engraçado, Aí né? Que você não vê ele no. falando um minuto, né? Dele na barriga, né? O pai não fala uma vez, não cita a criança, né? É. Será que o pai acha que o filho não é dele? É, foi isso que me veio na cabeça, né? Mas como. Pois é, foi. Não sei, porque como a gente, né, mais uma vez, está só na perspectiva do feto, e eu já me senti enganada só nessa primeira metade, eu não sei, às vezes o pai tá falando e a gente não tá sabendo também, né? Então, eu nem pensei que ele poderia achar isso, porque é verdade, eles já estavam envolvidos antes, né? Uhum. É, porque até o pessoal que viaja sobre Hamlet, né? Tem gente que viaja tanto que diz que na realidade o tio era pai e que ele matou o pai, tipo, Édipo, assim, né? Vê aquela questão edipiana no Hamlet. E como é um livro baseado no Hamlet, né? Uhum. Sim. Ele. Daí eu já comecei a viajar, assim, também, nesse lado, assim. Será que o pai. Porque, pô, o pai não dá menor, né? E ele é um poeta, ele tem esse lado. Ele não é um trouxa, como a gente viu agora, mas ele tem um lado que ele é um cara sensível, né? Uhum. Aí no outro capítulo foi meio tragicômico, né? Os dois ultra bêbados entre banheiro e passar mal e dormir e apagar. Eu achei muito engraçado, foi bem rápido, né? Assim, e aí no fim das contas eles tinham vários planos e acordam 20 minutos antes da hora do cara chegar lá, né? Sim. Sim, vai ser complicado de botar todos os planos dele em ação, né? E ela fica tão pé da vida vendo, né, acontecer tudo isso e que ela fala assim, não, quero ele morto logo, o mais rápido possível, né? Vamos colocar em É, prática logo esse plano. porque como ele deu um prazo curto, eles realmente vão agir agora ou não tem mais o que Uhum. fazer, né? E ela fica com tanta raiva, acho que também, né? Como a Malu falou, da mulher e tudo mais, toda a situação que ela fala, eu quero ele morto. Sim. Nenhuma outra opção. Sim. Né, e mostra como as coisas são mais dinâmicas, né? Na vida do que a gente planeja, né? E aí que põe os pés pelas mãos, né? Os caras não são assassinos experientes, né? Tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E Se der certo, vai ser um acaso. com a quantidade de vinho que eles tomaram na noite anterior. Não conseguiram nem pensar. Não. Aí depois o 9 abre, né? Meu querido pai, uma carta do feto pro pai. Sim. Muito boa também, né? Muito boa. Eu adoro esse feto, gente. Não, é muito boa, né? Ele gostaria muito, se ele fosse ouvido, daria para resolver muita coisa, né? E eu acho que traz um pouco também do sentimento do leitor ou do cara que está vendo o filme, né? De que, pô, dá vontade de entrar aí e resolver algumas coisas. Então, ele traduz esse sentimento do leitor, o feto, né? E eu acho esse cara, eu acho genial. Quanto mais eu leio. Eu fiquei com pena que a Ali falou que não gostou, porque eu acho que quanto mais leio livros dele, mais eu gosto, assim, sabe? Eu acho diferente. E tu vê assim, cada capítulo ele imprime um ritmo sempre vindo para aquela coisa meio mórbida e meio cínica, mas de uma forma diferente, assim. Nessa parte da carta ele faz bastante reflexão, né, do que você fala, Malu, de coisas atuais, né? Exato, exato. Isso que esse livro já tem alguns anos, né? Mas como é e são, eu acho assim, a reflexão que o McKeevan traz de coisas atuais, é como a gente estava falando da bagagem dos autores, né? Ele é um cara que eu acho que tem bastante bagagem, assim.
Então, mesmo quando ele não pesquisa, ele traz a bagagem literária, que é essa parte que eu acho mais interessante, sabe? Que é aquela coisa de eu li muito e eu trago um conhecimento literário aqui. Porque se a gente for ver, assim, todos os autores antigos, clássicos, principalmente esses grandes clássicos, Shakespeare, Goethe, eles queriam ter aquela coisa de polímata, assim, de ter todo o conhecimento de todas as áreas, né? E que hoje em dia é impossível, porque é muito conhecimento de muitas áreas, né? E então o conhecimento literário, que é essa condensação, ele vai se repetindo, né? E aí o cara numa frase diz muita coisa, né? E eu acho que desses escritores modernos, esse é um cara que, assim como McCarthy, assim, tem muita coisa para trazer. Só que a linguagem dele é bem mais fácil que a do McCarthy, né? Por isso que eu acho que é uma coisa, é uma literatura de qualidade, assim. Acho que tem muita gente que leu o McKeevan meio, é um cara de thriller, e não é só isso, né? Acho que tem que ler, eu faço muita propaganda e vou fazer mais, do Reparação. Tem que ler o livro e ver o filme para ver a profundidade, assim, para ter noção do que é o que é a qualidade desse cara, assim. Sim. Eu acho que realmente ele tem. Mas sabe que eu tô lendo em inglês, né? Apesar de não ter essa dificuldade da narrativa e tal, eu acho que é bem. A escrita dele é bem fina, assim, não é assim. Sofisticada, né? É sofisticada, essa é a palavra. É sofisticada. Porque eu não sei se isso às vezes dá para transparecer na tradução ou não. É porque o tradutor pode ou não fazer tem essa. Eu nem sei quem é o tradutor aí para a Companhia das Letras, né? Quem que é que fez a tradução, mas eu acho que às vezes pode o próprio tradutor pode passar ou não essa sensação, né? Mas eu tenho exatamente isso aí, lendo em inglês é bem uma narrativa sofisticada, assim, não é. Não tô falando que não é que as outras são ruins, mas demanda um pouquinho mais. Pode falar. Pode falar, a gente tá aqui pra dar real. Pode falar, não é o Stephen King, é isso que você quer dizer? Eu não li nada dele, então não posso falar. Nem eu. Mas eu tô falando Nem eu, mas eu falo mesmo assim. Eu falo que é sofisticado porque às vezes tem coisa que eu não sei ou que eu não e aí eu tenho que ir procurar. Então aí é uma maneira de falar que o meu inglês não é tão sofisticado. Mas é porque eu lendo outras coisas eu às vezes não tenho que parar ou não tenho certa dificuldade, mas é a questão que eu acho que é bem escrito mesmo, assim, demanda um pouco mais do leitor, né? Não no caso de esse eu nem dei uma cotejada, depois me manda aí um pedacinho do seu. Eu mando, então, eu acho legal. A título de curiosidade, o tradutor é um dos tradutores do McCarthy, que a gente estava falando. George Dawson. Vai, eu falei o nome do cara em inglês, né? Ele é brasileiro, George Dawson. Tá vendo? Então tem a ver o Ian McKeon com o McCarthy, ao menos na tradução. Sempre, tudo que a gente fala aqui, gente, tá sempre conectado, é tudo bem pensado. Tá Deixa eu comentar uma passagem que eu gostei desse capítulo, que eu comentei lá no grupo, né, gente? Que na meta passada a gente foi super puritana, né? Teve um monte de cena de sexo. O negócio todo do livro, inclusive, é a relação dela com o tio, que eu acho que ela nem gosta dele, né? E nessa meta ficou claro, né? Ele ficou em dúvida e ela também ficou em dúvida se ela ainda gostava do poeta, né? Do marido. E aí, na meta anterior teve várias coisas, a gente não falou nada. A Malu disse que a gente é puritana, Tati, eu esqueci. Falou, E aí nessa teve uma parte que, depois da carta, né, começa o diálogo lá, e o bebê falando que ele consegue ouvir, que eles tomaram analgésico, né, e ele tá entendendo mais ou menos. Aí tem uma parte lá depois do diálogo que ele fala, né, o homem que arrasa minha mãe entre os lençóis obedece como um cachorrinho. Sexo, começo a entender, é um reino nas montanhas, secreto e inviolado. No vale, aqui embaixo, só conhecemos rumores dele. Muito bom, né? Sim. É muito. Gurias, eu acho assim, é um livro que aborda uma coisa que
as pessoas não falam muito que é o sexo durante a gravidez, sabe? Sim. Aliás, as pessoas falam um pouco de sexo. Eu brinco que são puritanas, né? Eu que sou a mais velha, sou a velha sem vergonha aqui. Mas assim, ó, às vezes o que acontece? O pai provavelmente viu ela gravidona. Olha só, essa é a minha teoria total, teoria prima Malu. Parou de fazer sexo, que acontece muito, a própria grávida, às vezes, a primeira gravidez, a pessoa não sabe se pode ou não pode, tem vergonha, às vezes, de perguntar para o médico, né? Não, olha, pode fazer, né? Consulte seu médico, né? Não precisa escolher e seguir o conselho da prima. Mas, e o tio não deixou de desejar ela sexualmente, e isso para ela deve ter feito diferença, sabe? Porque o sexo é uma coisa super importante, o relacionamento, às vezes, o teu marido nem lê o livro que tu manda ele ler, mas ele tem outras qualidades. Assim, é uma coisa importante no relacionamento, né? E bem ou mal, o marido dela não, acho que nesse momento, não deixou, e em compensação, né? Quem não dá assistência abre a porta para concorrência. Aí o tio foi lá e deseja ela, apesar de ela estar grávida. E isso é uma coisa legal e importante, a pessoa poder ver que não precisa se fechar para o sexo porque está grávida ou porque está num puerpério, tem um determinado período, mas respeitando aquele, né? Não é uma coisa assim, não precisa deixar, né? E esse livro, de uma forma, aborda isso, faz a gente, pelo menos, pensar nisso. Não é o assunto principal, mas faz a pessoa pensar nisso, que é uma coisa que as poucas pessoas pensam. Se ele incentiva, né? Porque tem gente que fica preocupada com o feto e a visão do feto aqui. A visão não é nada agradável para ele ali, né? Ele fala, uma hora que o cara vai botar esse revólver na minha cabeça. Então é importante saber que os fetos não têm essa sensação que esse feto tem, tá? Já fica o alerta aqui, tá, gente? Não, é uma fantasia, não é vida real. Os fetos não têm não tem tudo isso aqui que é esse feto. Não são enochatos, não são. Até podem ser enochatos, porque eu acho que a comida, bem ou mal, eles de alguma forma experimentam, né? Eles experimentam o que a mãe come. Mas eles não têm esse pensamento to be or not to be que esse feto tem. E nem tem esse humor do feto, né? Que já é um humor meio... ele já coloca todas as situações que ele vive de uma maneira, assim, aquele humor britânico, né? Já. Mas interessante. Sigam as dicas da prima Malu. Tá vendo? Mas consulte seu médico, que dá dúvida. Todos os livros contêm alguma coisa de interessante. Sempre. Daí no final é o derradeiro, né? Que mais ou menos deixa a gente no cliffhanger. Que o John volta lá, né? No dia seguinte. E aí eles ficam naquele macarrônico tentando envenenar ele com... Um fala ou não fala, não oferece muita bebida assim que ele chegar, né? Porque eles decidem botar o veneno no... Tá colocado. No smoothie, né? vitamina. Isso também, não sei se eu comentei no capítulo 6, que eles falam, né? Sorvete está fora de questão, porque o negócio é anticongelante. Bobagem. E eles fazem lá um smoothie de manhã e fazem café forte para eles se recuperarem, porque eles acabaram de acordar super de ressaca, beberam todas as garrafas de vinho. E o cara lá, né, tá focado. Eles que estão todos embananados, o cara chega e aí eles, né, perguntam, será que ele deixou o carro aberto? Aí ela fala, claro que deixou, ele é um poeta. Ele não pensa nessas coisas, né? E aí ficam lá tentando, né, fazer o cara beber ou não beber, e aí finalmente ele bebe, né? Eles fazem um jogo lá de copos de água e ficam um incentivando o outro, um falando e o outro, não, agora não, né? No fim das contas, ele bebe. A mãe faz um discurso, né? Até o feto fala, minha mãe que nunca faz discurso, ela fala, acho que é, né, uma maneira para prolongar ali a estadia dele, para ver se tomava o negócio logo. A vitamina. E ele toma, né? Olha, eu sempre digo que essas coisas muito naturebas não fazem bem. É verdade.
Já fica a dica pro meu assassino, coloca dentro de um doce, que aí mesmo que eu saiba que vai matar, eu vou comer. Não põe numa vitamina. E tem uma hora que ele quer declamar um poema e a mulher fala: poema não, pelo amor de Deus. É muito bom, né? Ela já deve ter pensado muitas vezes isso, mas ela exteriorizou. Agora que tudo já tá acabado mesmo, eu posso falar, pelo amor de Deus. Mas aí ficamos, né? E aí? Eu fiquei muito curiosa, deu muita Fica vontade de ler, eu esses não li. cenas não, eu dos queria próximos ler, mas capítulos. eu falei, não posso ler, depois vai que a gente vai falar, acaba falando na gravação no tempo errado. Tá vendo como é Dá importante uma seguir as impressão. metas. Gente, eu tá sendo super bom, porque eu tô super me comportando para não ler, porque eu tenho medo de falar. Então eu Então, tô sempre exatamente. respeitando a meta. Isso aí. Eu tô super respeitando a meta e tá sendo legal, porque daí eu me obrigo a ler mais devagar, Uhum. né? Eu acho que para nós três isso aí tá sendo bacana. Pra ser bem sincera, nos dois, né? Mas esse aqui mais. Eu não tô conseguindo ler devagar, eu tô deixando pra ler Exato, ler uma véspera, antes assim, da né? gravação. Sim. Porque É, não dá pra parar, dá muita vontade de querer saber. Na eu também verdade. eu leio no final de semana outro livro, que daí eu geralmente Uhum. leio o meu livro no final de semana, e aí, a partir de segunda, eu começo a fazer as nossas metas para. Na Geralmente leio, verdade, vou até a véspera quando eu da pego gravação, para assim. ler, por exemplo, eu pego para ler, eu leio todos juntos, né? A meta inteira. Não fico lendo um por dia, né? Porque daí não dá, Uhum. se ficar lendo picadinho, aí realmente não dá. Então ainda bem que dá para ler um pouquinho. Eu vou e leio todos juntos e depois eu dou uma revisada para ver, mas não dá para parar mesmo. Ainda bem que a gente tem essas metas aí para fazer, senão realmente, que nem a nossa prima Ali já leu, já terminou. Infelizmente ela não gostou, mas fica aí Ah, acho que vamos ver. Ali não gostou de Grande Sertão Veredas também, né? Então a gente não pode. eu até estava Tirando pensando sarro, né? dizer para ali dar Coitada. uma segunda chance, mas eu acho que ali é mais da literatura latino-americana, assim, se bem que Grande Sertão Veredas ela não Não curtiu é, tanto, né? então. Eu vou esperar a gente acabar para ela poder dar o depoimento completo. O problema é que É, Grande Sertão tirou a credibilidade dali, né? Pois é, se ela não Coitada. tivesse gostado de Moby Dick, é que ela não leu, né, com a gente. Mas ela. Então Mas ainda. então, porque ela gosta de clássico, aí eu pensei, é por isso que ela não gostou desse. Aí é latino, aí eu pensei, é por isso. Mas ela também gosta muito de asiático, que não tem nada a ver, nem com latino e nem com clássico. Que é outro tipo de contemporâneo também, que Sim. ela lê. Aí no final a gente pega as impressões dela, assim. Vamos deixar para ela falar pra gente, para deixar o comentário dela depois. O depoimento sobre por que ela não gostou, mas só no ah, final. eu, Que é, eu, acontece, né? eu Claro. adoro os depoimentos dali. Eu também. Sim. Então a gente aguarda o final da leitura para ali poder falar, para ela não falar antes, Isso, né? nem Não dá perguntei. spoiler. Na Então tá, afobação gente. a gente acaba falando, né? Ali sabe como que é. Na emoção da leitura ela acaba falando. Mas então espera, tá ali que a gente logo vai acabar e aí você pode comentar aqui com as primas. Então vou dar fechamento aqui no nosso enclausurado da semana. Vamos. Semana que vem voltamos para saber o que aconteceu com o nosso poeta que já vimos que é um pouquinho mais esperto do que a mulher pensava, e certamente o irmão, né? Bom, o irmão tinha que conhecer ele melhor, né? Mas tudo bem, Pois é. Isso vamos aí. dar esse desconto. Pelo jeito, o mais esperto do livro é o feto. Tomara que ele não esqueça tudo isso depois que ele nascer. Então, É verdade. vamos esperar para ver. Beijo, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Curtam bastante. E nos vemos quarta-feira que vem com o nosso Davidzinho. Isso aí. Continuem lendo com a gente. Beijo, Tchau. pessoal.